Boa noite, queridos companheiros, sejam muito bem-vindos a mais uma noite de segunda-feira, dia 5 de junho, a noite do Evangelho do Lar nos caminhos de amor e paz. E são todos muito bem-vindos para estas nossas reflexões. O que precisam é de ter o Evangelho segundo o Espiritismo. Quem quiser tenha o livro complementar Fonte Viva, que é o que nós estamos a seguir agora. Quem não tiver o Fonte Viva não tem problema nenhum, o importante é ter o Evangelho, porque não só connosco, mas depois para as vossas leituras, para os vossos estudos, é uma obra básica e essencial. Também é necessário ter o copo d'água ou a garrafinha d'água para fluidificar e pronto, e vamos começar, que Deus nos abençoe a todos. Começamos por uma prece. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Celestial, ao nosso amado Mestre Jesus. Vamos pedir o apoio dos nossos irmãos, mentores e guias que nos acompanham e que não nos deixam, porque essa é a tarefa deles, não é? A nossa é honrarmos o trabalho deles e tantas vezes o esquecemos. Gratidão imensa a todos eles e a todos aqueles durante a nossa vida, durante o dia de hoje e durante a vida que ainda vamos viver neste plano. Estejam sempre connosco, nos apoiem, nos iluminem, nos guardem, nos orientem e nos ajudem, para que nós possamos burilar dentro de nós aquilo que ainda temos que burilar. E quem diz burilar, diz trabalhar, não é? Para que possamos estar cada vez mais sintonizados com a luz divina, para que possamos estar cada vez mais alinhados com as vibrações benfazejas e salutares das vibrações mais altas e mais puras. E para que isso aconteça, nós temos que aprender a falar as palavras de luz, a sentir as emoções de amor, a pensar construtiva e positivamente, para que desta forma todos nós possamos estar harmonizados com a harmonia maior da luz, da paz e do amor. E assim, amado Mestre Jesus, te pedimos que fiques connosco neste Evangelho do Lar. No fundo é sempre um tributo, uma aprendizagem, uma gratidão imensa ao teu percurso aqui no planeta Terra, porque embora não tenhas deixado nada escrito, quem contigo andou transcreveu as tuas palavras, mais correta ou mais incorretamente, para que elas pudessem chegar até nós e para que hoje pudéssemos ter o mérito, a oportunidade e a honra de estarmos a estudar e a trabalhar na nossa própria evolução, ao mesmo que dizer, trabalhamos na evolução e na construção contínua, num mundo melhor, mais positivo, mais fraterno e mais amoroso. E assim te pedimos, com humildade, que fiques connosco, em todas as casas, em todo o planeta Terra, com todos os nossos irmãos, independentemente da sua evolução, de consciência, hoje, agora e sempre, e que assim seja. E assim, queridos companheiros, vamos dar início ao nosso Evangelho no Lar. Nós hoje vamos, como é hábito, ter connosco a nossa irmã Suzy, e vamos já dar as boas-vindas à Suzy. Suzy, bem-vinda, uma boa noite. Boa noite. Iremos então fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, Estranha Moral, no item 2 e 3. Quem não odeia seu pai e sua mãe? Aquele que ama seu pai ou sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais que a mim, não é digno de mim. Mateus, capítulo 10, versículo 37. Certas palavras, muito raras aliás, fazem um contraste tão estranho com a linguagem do Cristo que instintivamente repudiamos o seu sentido literal e a sublimidade da sua doutrina. Não sofre nenhum dano com isso. Palavras escritas após a sua morte, porque nenhum evangelho foi escrito enquanto ele estava vivo, é de se supor que, nesse caso, a essência do pensamento do Cristo não foi bem traduzida, ou, o que é ainda mais provável, que o sentido primitivo tenha sofrido alguma alteração ao passar de uma língua para outra.
Basta que um erro tenha sido cometido uma primeira vez para que fosse repetido por aqueles que reproduziram os evangelhos, como se vê acontecer frequentemente com os factos históricos. A palavra odeia, nesta frase de Lucas: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, está nesse caso. Não existe ninguém que tenha a ideia de atribuí-la a Jesus. Seria, portanto, supérfluo discuti-la e ainda menos procurar justificá-la. Inicialmente, seria preciso saber se Jesus a pronunciou, e em caso afirmativo, se essa palavra, na língua em que ele se exprimia, tinha o mesmo valor que na nossa. Nesta passagem, João, aquilo que odeia sua vida neste mundo, a conserva para a vida eterna. É certo que ele não corresponde à ideia, que ela não corresponde à ideia que nós lhe atribuímos. A língua hebraica não era rica e possuía muitas palavras com vários significados. Tal é, por exemplo, aquela que no Gênesis designa as fases da criação e que também servia para expressar um período qualquer de tempo, ainda o período diurno. Tal facto permitiu que mais tarde ela fosse traduzida por dia, surgindo daí a crença de que o mundo foi a obra de 6 vezes 24 horas, ou seja, foi criado em 6 dias. O mesmo ocorre com a palavra que designava um camelo e um cabo, porque os cabos eram feitos de pelos de camelo, e que foi traduzida por camelo na alegoria do buraco da agulha. Ver capítulo 16, item 2. É necessário, aliás, levar em consideração os hábitos e o caráter dos povos, que acabam influindo na natureza particular das línguas. Sem esse conhecimento, o verdadeiro sentido de certas palavras não é percebido. De uma língua para outra, a mesma palavra tem um sentido mais ou menos enérgico. Em uma pode ser uma injúria ou uma blasfémia, e em outra ser uma palavra insignificante, conforme a ideia que com ela se queira exprimir. Na mesma língua, certas palavras perdem seu significado com o passar dos séculos. É por isso que uma tradição rigorosamente literal nem sempre reproduz perfeitamente o pensamento e que, para ser exato, muitas vezes é preciso empregar não as palavras correspondentes, mas termos equivalentes ou explicativos. Essas notas encontram uma aplicação especial na interpretação das Santas Escrituras e dos Evangelhos em particular. Se não levarmos em conta o meio em que Jesus vivia, ficamos expostos a enganos sobre o valor de certas expressões e certos factos por causa do hábito que se tem de interpretar os outros por nós mesmos. Em todo o caso, é preciso afastar o termo odiar da sua acepção, da sua acepção moderna, por ser contrária à essência do ensino de Jesus. Ver também o capítulo 14, item 5 e seguintes. Que assim seja. Muito obrigada, Suzy. É uma leitura muito difícil, no sentido em que nós estamos sempre habituados a tomar o todo pela parte, ou a parte pelo todo, ou seja, a fazer deduções, e estamos muito habituados a não refletir na essência das coisas, não é? E estamos também muito habituados a tomar por certo aquilo que nos dizem quando são pessoas que nós respeitamos ou quando são livros que nós respeitamos. E não levamos muitas vezes em consideração o que aqui está dito, que a espiritualidade disse Allan Kardec, que é irmos analisar se é possível ou não que algumas palavras sejam ditas pelo próprio Cristo, pelo próprio Jesus Cristo. Sendo Jesus Cristo contrário a tudo o que era negativo, a tudo o que era complicado, tudo o que não era essência da luz, fica muito difícil para nós entendermos como é que eu podia usar uma palavra cuja vibração é tão baixa, como a palavra odiar, não é? Portanto, há aqui com certeza, e eu concordo que sim, com esta interpretação deste ponto que a espiritualidade nos traz, através do cunho de Allan Kardec, uma tradução, provavelmente, que não está alinhada com a essência maior daquilo que Jesus nos veio trazer, tal como nos diz aqui no final, por ser contrária à essência do ensino de Jesus. Mas nós ficamos sempre fascinados quando estas coisas acontecem, que é quando nós abrimos o nosso Evangelho ao acaso para fazermos o Evangelho aqui convosco e depois vamos abrir o livro de secundário, o livro que vai ajudar na interpretação do estudo, também ao acaso, e a lição cruza
perfeitamente com a lição que vamos ver. Não na questão que aqui analisamos no Evangelho, objetivamente, mas o alargamento desta questão para a nossa vida comum, o alargamento destas questões das interpretações, e estas questões são o quê? São as interpretações levianas das coisas, são as ideias pré-concebidas que nós temos, que muitas vezes nos prendem, não nos deixam andar para a frente, não nos deixam evoluir, tanto seja na vida pragmática ou materialista, seja na vida espiritual. Nós temos que ter a consciência mais aberta para continuarmos a evoluir como espíritos que somos livres, sempre com muito respeito e com muita dignidade, mas assim devemos fazer. E hoje, como vai sendo hábito nos nossos Evangelhos de Lar, nós estamos com o livro Fonte Viva, que foi ditado pelo Espírito Emmanuel, foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico Xavier. E saiu-nos a lição 83, ou capítulo 83, que está na página 181, 181. Intitula-se Avancemos Além. Ou seja, andemos para a frente, não é verdade? Andemos para a frente, não estagnemos, o caminho é sempre para a frente. É sempre para a frente e a subir, não é? No sentido da evolução, do progresso, no sentido da caminhada ascendente. E todas as caminhadas ascendentes são difíceis, porque sempre que nós subimos alguma coisa, o nosso esforço tem que ser maior, não é? Esta caminhada ascendente dentro de nós mesmos, que se traduz em evolução da nossa própria consciência, que se traduz em transmutação das nossas emoções e da nossa energia mais densa, com estas palavras que aqui, odiar e outras palavras assim pesadas, para palavras e estados de espírito, raciocínios mais leves, com palavras mais harmoniosas, com conceitos mais suaves, que vão trazer-nos também as sintonias com essas mesmas energias mais subtis. Mas isso só acontece quando nós já temos dentro de nós o trabalho a ser feito, ou seja, uma coisa ajuda a outra, mas não adianta nós caiarmos os nossos jazigos por fora e deixá-los todos sujos por dentro, não é isso? Portanto, não adianta nós falarmos com palavras muito bonitas, mas depois não fazermos o nosso trabalho interior, porque elas não vão de todo sintonizar com o que quer que seja, porque nós já sabemos que é através da nossa emoção, da nossa mente, do nosso pensamento, que toda a transmutação se faz. Claro que a voz, a palavra e o som também são essenciais. Portanto, digamos que é uma caixinha completa. Não pode ser só as palavras corretas e bonitas e depois cá dentro nós estarmos a sentir exatamente o oposto, ou em termos de pensamento nós estamos com ideias completamente opostas das palavras que estamos a dizer. Então, avancemos além. Começa logo aqui por Emmanuel citar Paulo, na sua carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 1. E diz-nos Paulo: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina do Cristo, prossigamos até à perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento das obras mortas. Quer isto dizer o quê? Que deixemos os rudimentos da doutrina do Cristo e prossigamos até à perfeição. Ou seja, os rudimentos é o quê? Nós não podemos ficar nestas interpretações, nestas traduções que poderão não ser as exatas. Nós não nos podemos prender nestes conceitos, como é aqui este que foi lido pela Suzy, estranha moral, quem não odeia seu pai e sua mãe. Por certo, como aqui foi explicado e muito bem, por certo que houve aqui alguma situação que não foi a tradução direta ou a intenção direta, para já do Cristo. Depois, como a língua hebraica foi explicada é pobre, pode não ter a amplitude necessária para traduzir noutras línguas que possam ser mais ricas, exatamente o exato sentido. E então, diz-nos o Emmanuel, aceitar o poder de Jesus, guardar certeza da própria ressurreição além da morte, reconforta-se ante os benefícios da crença, constituem fase rudimentar no aprendizagem
aprendizado, perdão, do Evangelho. E o que é o Evangelho? O Evangelho é a palavra de Jesus Cristo quando ele andou aqui na Terra conosco, aqui no planeta Terra encarnado. Que não, ele não deixou nada escrito, como nós sabemos, mas ele tinha muitos companheiros, discípulos que o acompanharam durante a vida, e eles mesmo transcreveram as ideias que já eles também interpretaram das palavras que Cristo disse. E, portanto, temos que ir àquilo que nos diz aqui a espiritualidade do Evangelho, temos que ir à essência do ensino do Cristo. Temos que pensar o que é que Cristo queria dizer com aquilo e como é que Cristo iria falar, iria pensar para poder verbalizar determinados conceitos, não é? Continua Emmanuel, praticar as lições recebidas, aperfeiçoando a elas nossas experiências pessoais de cada dia, representa o curso vivo e santificante. E aqui vem o conselho de Emmanuel, não é? É praticar as lições recebidas, as lições recebidas efetivamente recebidas, não é pegar no Evangelho e dizer temos que odiar o pai e a mãe. Isso é contrário a qualquer princípio de harmonia, de bondade e de amor fraternal, certo? Por isso é que aqui nos diz Emmanuel, praticar as lições recebidas, afeiçoando a elas as nossas experiências pessoais de cada dia, representa o curso vivo e santificante. Nós temos que pensar no que lemos, não só na palavra em si, mas pensar quem é que as ditou, não é? Qual era a essência do Cristo Jesus? E depois perceber qual era o sentido que ele queria dar àquilo que disse. Que ele queria dar, não, porque o sentido ele deu, mas como as palavras deles não nos chegaram diretamente, porque ele não deixou nada escrito, é a interpretação da lembrança daquilo que Cristo disse, não é? Portanto, aqui já podemos ter ou não uma exatidão maior ou não da palavra do Cristo. E, portanto, nós temos que fazer esta filtragem, não é? Esta filtragem em nós. E não podemos ficar presos no enredo das palavras que nos chegam como palavras de Jesus, porque isso nos vai prender e vai distorcer a mensagem. Vai-nos prender porquê? Porque não vamos evoluir, vamos ficar presos àquilo. E sabemos que as verdades maiores e as leis cósmicas e universais são evolutivas, são progressivas, porque tudo no universo é progresso, tudo é continuidade e tudo é mudança. Portanto, nós não podemos ficar enredados naquilo. Depois, porque se também ficássemos, nós vamos constituir os fanatismos, não é? Daquilo que é estático e que não pode mudar daquilo que é, e portanto as pessoas não podem evoluir de maneira nenhuma e ficam cristalizados naqueles princípios. E nós temos que manter o princípio como princípio que é trazê-lo para dentro de nós, fazermos a filtragem à luz do princípio maior da lei universal e avançar na ação prática e no trabalho prático e no curso vivo. É o trabalho prático da ação contínua entre o estudo e a aprendizagem, a reflexão do estudo e da aprendizagem, o trabalho dentro de nós dessa aprendizagem ao nível das nossas emoções, dos nossos pensamentos também, e partir para a ação direta, porque é na ação direta que nós somos testados, ou seja, que nós vamos ver se aprendemos ou não aquele ensinamento. E também é na ação direta que nós vamos promover, à medida da nossa capacidade e do nosso trabalho, a evolução e a partilha do conhecimento que nós já vamos entendendo. E é na palavra que nós vamos ajudando os outros também. E continua Emmanuel. O aluno que não se retira dos exercícios no alfabeto nunca penetra o luminoso domínio mental dos grandes mestres. Portanto, lá está. Nós temos que fazer os exercícios para aprender. Nós temos que ler mais que uma vez, temos que refletir, temos que conversar uns com os outros, temos que trocar ideias uns com os outros, temos que ter a humildade de ouvir para aprender dos outros, como os outros têm de ouvir para aprender de nós. O ensino
seja ele de que nível for, seja ele a nível espiritual, seja ele a nível mais das matérias mais ao nível da matéria, é uma redundância, mas da ciência ou do ensino comum, seja no primeiro ano de ensino, seja no último ano ou último mês de um doutoramento, todo o processo de aprendizagem do ser humano é um processo evolutivo e ativo. Quem ensina aprende e quem aprende ensina. Porquê? Porque nós somos todos seres diferentes, em diferentes escalas da evolução humana, com diferentes consciências de interpretação. Isso ensinou-nos o Cristo, ensinou-nos a espiritualidade maior, através da filosofia espírita, da filosofia dos espíritos, se assim quiserem, que já passaram pelas experiências que nós estamos a passar, que já estão novamente num plano de desencarnados, ou seja, num plano espiritual sem matéria física densa, e que já podem olhar para as suas experiências que tiveram aqui na matéria, tirar e refletir nas suas conclusões e partilhá-las connosco, que é o caso de Emmanuel. E, portanto, todo este é um ciclo evolutivo, é um ciclo de liberdade da nossa mente, da nossa consciência e da nossa postura, mas tem um objetivo comum, que é a construção do mundo melhor, com base nas leis cósmicas e universais, a bem de todos nós. E esse é o princípio, portanto, o princípio é este. Por isso é que ele diz: o aluno que não se retira dos exercícios do alfabeto, ou seja, o aluno fica preso nos exercícios que está a fazer e continua a fazer e continua a fazer, não vai nunca penetrar o luminoso domínio mental dos grandes mestres. E se nós nos lembrarmos de algum grande mestre que andou connosco, por exemplo, Jesus, mas temos outros exemplos. Tão alto, se calhar não temos, no planeta Terra, mas temos outros exemplos de grandes mestres. Mas se nós nos lembrarmos de Jesus, o trabalho de Jesus foi um trabalho de partilha constante, de passagem constante da informação, de trabalho constante de cura, de ajuda, de interação, de apaziguamento, de orientação. Portanto, ele nunca esteve sossegado, nem nunca esteve fechado a estudar, ou a passar, ou a escrever. O trabalho dele era na ação direta, na mudança das mentalidades dos povos da época, que provavelmente nós estaríamos também por lá. Não basta situar nossa alma no pórtico do templo e aí dobrar os joelhos reverentemente. É imprescindível regressar aos caminhos vulgares e concretizar em nós mesmos os princípios da fé redentora, sublimando a vida comum. Nós não precisamos de sermos seres muito luminosos, porque nós não temos ainda essa evolução, na nossa grande maioria. Não precisamos ter tarefas ou missões muito notórias ou muito arriscadas ou muito heroicas ou muito fora do contexto. Se tivermos que ter, temos, mas não é isso que é pedido. O trabalho que é pedido é o trabalho da vida comum, é o trabalho dos caminhos vulgares que todos nós trilhamos no nosso dia-a-dia. Todos nós temos uma vida comum, todos nós temos uma vida dita normal, todos nós caminhamos uns com os outros nas nossas comunidades, não é? Temos uma vida laboral ou não, temos famílias ou não, temos amigos ou não, mas todos estamos metidos numa normalidade de vida comum. E é exatamente nas vidas comuns, tal como falámos no outro dia, quando referimos o tema missões, é exatamente a mesma mensagem deste parágrafo. As nossas missões podem ser de diferentes níveis, consoante a nossa capacidade, consoante a nossa escolha no processo pré-reencarnatório, consoante a necessidade que a nossa alma precisava dos ensinamentos para se burilar, para aprender, para se ajustar aos ensinamentos maiores. E o trabalho mais difícil é sempre na vida comum. Porquê? Porque é na vida comum que nós confrontamos com seres de evolução superior ou de evolução inferior. Os choques que nós temos
vida comum que eles acontecem, não é? Porque quando nós estamos numa igreja, quando nós estamos numa escola, quando nós estamos num templo, quando nós estamos numa casa espírita, nós estamos resguardados, porque todos funcionamos mais ou menos com os mesmos princípios, temos mais ou menos a mesma evolução, partilhamos das mesmas bases. Quando nós vamos para o mundo aberto, mundo comum, nós aí temos os choques das diferenças, não é? Temos os choques, e aí é que é posto à prova. O que é que nós pensamos quando vimos essas pessoas diferentes para melhor ou para pior? Como é que nós atuamos nesses meios? O que é que nós falamos ou deixamos de falar, mas pensamos? E aqui estão as nossas provas e a nossa oportunidade de agir ou não agir em relação ao mundo onde estamos. É a vida comum que aqui nos fala Emmanuel. Que dizer do operário que somente visitasse a porta da sua oficina, louvando-lhe a grandeza, sem contudo dedicar-se ao trabalho que ela reclama? Que dizer do navio, admiravelmente equipado, que vivesse indefinidamente na praia sem navegar? Existem milhares de crentes da Boa Nova nessa lastimável posição de estacionamento. São quase sempre pessoas corretas em todos os rudimentos da doutrina do Cristo. Creem, adoram e consolam-se irrepreensivelmente. Todavia, não marcham para diante, no sentido de se tornarem mais sábias e mais nobres. Não sabem agir, nem lutar e nem sofrer, vendo-se sozinhas sob o ponto de vista humano. Portanto, são pessoas irrepreensíveis dentro da sua área, são pessoas que até são cumpridoras dos rudimentos da doutrina do Cristo. Eles cumprem todos os procedimentos, são por isso irrepreensíveis, mas não saem dessas redomas. Não vão para a vida comum, não fazem o trabalho de interajuda, ou não refletem em comunidade, ou não admitem os confrontos, seja de que níveis for, e, portanto, eles não sabem agir, não sabem lutar e não sabem sofrer. E, portanto, vêm-se sozinhas do ponto de vista humano. E quantos de nós já não tivemos, todos nós, de uma forma ou de outra, estas situações? Não é? E quantos de nós, e por mim falo, no início da minha ida à casa espírita, eu sentia-me tão confortada no ambiente da casa espírita, nos trabalhos que lá se desenvolviam, nas interações, nos trabalhos, mas depois, até eu conseguir fazer trabalho de rua, até eu perceber que aquilo que eu estava a aprender era para aplicar em mim mesma primeiro e depois nos outros à minha volta, e que eles não precisavam de ser espíritas ou espiritualistas ou o que fosse. São pessoas com quem, são nossos irmãos com quem nós temos que trabalhar. E com eles, e eles é que são os nossos grandes professores, porque nós com eles temos os confrontos. Nós com eles somos postos em causa, não é? Somos postos em causa por todos aqueles que não partilham a mesma redoma que nós. E a partir do momento em que nós conseguimos sair disso e ir para o mundo, deixar-nos confrontar, aprender a lutar, não é? E a luta e o confronto vem-nos trazer o quê? Sofrimento. O caminho da ascensão da luz e para a luz vai-nos trazer o quê? Sofrimento. Muito sofrimento. É muito difícil evoluir a todos os níveis. É difícil evoluir nas escolas quando estudamos, é difícil evoluir nas profissões, é difícil construir um casamento duradouro, é difícil aprender a interação com os filhos quando eles começam a ter opiniões próprias, é difícil respeitá-los e deixá-los crescer. Isso é evolução. Portanto, tudo que é evolução é difícil. São provas difíceis, os caminhos são ascendentes, é difícil. E, portanto, é esse caminho de dificuldade que são as nossas grandes provas, e quando nós conseguimos, é daí que vêm os nossos grandes prémios, os nossos benefícios. E os prémios são a nível do quê? A nível da nossa consciência, a nível da nossa evolução, a nível, como nós dizíamos outro dia, no estudo que fizemos, são os bens que nós transportamos na nossa mala e que são eternos.
não é? E quando nós transitamos para o mundo, que é o nosso mundo real, que é o mundo do espírito, nós podemos levar esta mala no nosso coração, na nossa mente, nos nossos registros, porque são aprendizagens que nós temos em nós. E aconteça o que acontecer, elas são nossas, porque foram construídas, foram aprendidas e foram cimentadas dentro da nossa própria consciência. E é isso que nós levamos, é essa riqueza evolutiva que nós levamos quando partimos daqui. Isto foi falado no estudo de ontem, no domingo, sobre o suicídio na visão espírita. Precavendo-se contra semelhantes males, que são os males de nós não sairmos das nossas redomas, sermos irrepreensíveis, mas não nos atrevermos a andar para a frente, não nos atrevermos a tornarmos pessoas um pouco mais sábias e normas através do agir, através do lutar, através do sofrer em nós mesmos. Portanto, precavendo-se contra semelhantes males, afirmou Paulo com um profundo acerto, e disse Paulo, deixando os rudimentos da doutrina de Jesus, essa redoma, que é correta, está certíssima, são os ensinamentos, não é? Mas que não deixemos esta redoma. Portanto, o que é necessário é deixar os rudimentos, as bases, os exercícios e prosseguir até à perfeição, ou seja, ter a coragem de ir, testar com os outros, aprender com os outros, aprender a agir corretamente sem magoar o outro, aprender a lutar sem competição, mas a lutar pelo bem com amor, aprender a sofrer, porque os outros não nos vão entender de todo e nós também não precisamos que nos entendam. Mas o termos em nós esta consciência que nós não precisamos que os outros nos entendam é mais um caminho duro de aprendizagem, porque nós queremos ser amados, nós queremos ter razão, nós queremos ser os melhores. Isto é ego, querer ser o melhor. Isto é orgulho, querer ter sempre razão. E o querer ser amado está corretíssimo, mas nós não vamos poder esperar que todo o mundo nos ame, porque a questão primeiro é esta: nós amamos-nos a nós mesmos? É porque para amar alguém, seja a nós ou aos outros, é preciso nós compreendermos a nós mesmos. E nós compreendemos, nós sabemos quem somos, se calhar ainda estamos a aprender. Então, como é que nós vamos querer que os outros façam aquilo que nós mesmos não fizemos em relação a nós mesmos? E, portanto, diz-nos aqui Paulo, abstemos de repetir muitos arrependimentos, porque então não passaremos de autores de obras mortas, ou seja, a nossa obra da nossa vida, ou as diferentes obras na nossa vida, não deu frutos, é como a figueira seca. Não é? Nós não saímos para as provas, não é? Nós aprendemos muito, mas não saímos para as provas. A figueira é lindíssima, mas não dá figos. Ou então não deixa de ser figueira, mas morreu, não dá nada, não é? E, portanto, são obras mortas. E nós conhecemos muitas religiões de diferentes quadrantes, muitas filosofias de diferentes quadrantes, que são obras mortas. Porque cristalizaram as pessoas que as seguem em princípios que estão completamente desadequados do mundo atual, estão completamente desadequados das realidades do dia a dia e que levam as pessoas, consciente ou inconscientemente, a provocar imensas atrocidades a eles mesmos e àqueles que são diferentes deles, não é? E, portanto, são figueiras mortas. Evitemos assim, diz-nos Emmanuel, a posição do aluno que estuda e jamais se harmoniza com a lição. Recordando também que se o arrependimento é útil, de quando em quando, o arrepender-se a toda a hora é sinal de teimosia e viciação. É muito bom nós arrependermos das coisas que não fizemos tão corretas, não é? Porque vai nos dizer que nós já somos conscientes do certo e do errado, não é? Mas é muito mau nós ficarmos presos a esse arrependimento.
Porquê? Porque não é amoroso para connosco mesmos, não é inteligente para o nosso processo evolutivo e não nos vai levar a lado nenhum. Antes, pelo contrário, mais uma vez vai nos prender a uma situação que não tem solução. E porquê que não tem solução? Porque o que nós nos arrependemos ficou no passado. O passado, como diz a palavra, passou. Então, se passou, em relação objetivamente àquela situação, já passou. Como é que nós podemos digerir este arrependimento, digamos assim, ou traduzi-lo, transmutá-lo em algo positivo? É reconhecer a razão que aquela situação da nossa vida nos trouxe. E ao reconhecer a lição que ela nos trouxe, se for possível evitar situações idênticas, o nosso trabalho, a nossa prova é essa. É pôr em prática o ensinamento, não voltando a repetir e não provocando novo arrependimento, não é? Se não conseguirmos fazer isto logo, porque há muitas coisas que estamos aqui a falar ao mesmo tempo, pelo menos o reconhecer e o transmutar em nós essa mágoa, essa dor e esse arrependimento, e amarmos-nos, porque naquela altura em que nós fizemos ou dissemos ou ocorreu alguma coisa de que nos arrependemos, nós não tínhamos a consciência que temos hoje. E isto é o que nós temos que fazer e é aquilo que nos diz a Emmanuel, porque senão vamos ficar viciados numa coisa que nos prende e que não nos deixa evoluir. Nós somos espíritos livres e imortais. E o nosso caminho é o progresso e a evolução na construção do bem, com paz e amor. E agora, queridos companheiros, vamos para a nossa prece muito rápida, estamos quase a terminar. E levando o nosso pensamento até ao nosso amado Mestre Jesus, imaginando a luz maravilhosa por trás e por cima e pelo lado de todos nós, incluindo o nosso Mestre Jesus, a luz maravilhosa e divina, pura e curadora do nosso Pai Celestial. Tudo envolve, tudo transmuta, tudo cura e que tudo faz evoluir. Que possam ficar connosco hoje e sempre. Gratidão imensa e que assim seja. Suzy, ainda temos aqui 1 minutinho e meio. Queres partilhar connosco? Gostei. É de facto uma lição muito profunda e pôr em prática aquilo que Jesus, os ensinamentos que Jesus nos deixou. E nós sabemos que temos que fazer, mas nem sempre é possível, nem sempre se consegue. Parece que somos programados e, aliás, nós somos programados à nascença, não é? Com a educação que nos dão, com os dogmas, com mitos e tudo mais. E então, e parece que as coisas não conseguem sair dali, são vícios que não mudam. Mas é muito interessante. E basicamente é isso, não é? Obrigada, Seguir Suzy. aquilo que Jesus nos ensinou. É isso mesmo. Suzy, bem achas? Nós estamos a chegar ao fim. Vamos tentar esta quarta-feira retomar as nossas reflexões no lar. Portanto, eu despeço-me até quarta-feira. Uma semana abençoada e quarta-feira cá nos encontramos às 9 horas de Portugal, ou 9 da noite, 21 horas, 17 horas do Brasil. Um beijinho no coração de todos e que Jesus nos abençoe a todos. Beijinho. Suzy, Beijinho. uma noite Tchau. abençoada. Beijinho Deus, grande. obrigada também. Beijinhos, Noite noite boa.